Olá, alunos, boa tarde, bom dia. Aqui é a professora Andréia Saraiva de Química e hoje falaremos sobre ligações covalentes. Lembro que falamos em outras aulas aí sobre ligações iônicas. As ligações iônicas ocorrem entre os metais. Quem são metais aqui na tabela? Os vermelhos aqui, esse creme, esse rosa, né? Mais esses azulzinhos aqui e esse rosa claro e rosa escuro aqui embaixo. Então, sei lá, 70% da tabela é composta de metais. Então, a ligação iônica é formada por metais e ametais, tá? Que são esses aqui, amarelos e verdes, tá? Então, a ligação covalente ocorre entre todos esses aqui, mais esse amarelo e esse verde. Então, só saem esse meinho aqui, esses semimetais, tá certo? E os gases nobres que não entram porque eles, em quase todas as situações, têm o octeto completo. Como a gente falou na aula passada, a regra do octeto é possuir 8 elétrons na camada de valência. E quem tem isso está de boa, não quer reagir com ninguém, não quer formar, né, fazer ligações químicas, ok? Hoje a gente vai falar de outro tipo de ligação, né? Deixa eu só lembrar aqui rapidamente, a distribuição eletrônica dos gases nobres, Gases nobres, só o hélio aqui na camada K tem 2 elétrons, mas o neônio tem 8, o argônio tem 8, o criptônio tem 8, o xenônio tem 8, o radônio também tem 8 elétrons na última camada. Lembrando que a camada de valência, né, a última camada aí, é a que está mais distante do núcleo. Então, o hélio tem 2, mas mesmo assim é um gás nobre. E os demais todos têm 8. Esse aqui, a última camada dele é a L, esse aqui a última camada é a M, e assim sucessivamente. Bom, vamos relembrar aqui a teoria do octeto, né? Tenho aqui o sódio, eu tenho aqui, eu tenho 1, 2, 3 camadas, né? Na primeira camada aqui ele tem 2. Na segunda camada aqui ele tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na última camada aqui ele só tem 1. O sódio é um metal. Ele tende a perder esse elétron dele aqui, porque se ele perder esse elétron, ele vai continuar com 8, porque o que fica como sendo a última camada agora vai ter 8. E o cloro aqui, na última camada dele, ele tem 7. E aí ele ganha esse oitavo aqui do sódio, forma aí a ligação iônica, porque o sódio é um metal e o cloro é um ametal. Então, vamos lembrar que as ligações iônicas são formadas entre metais e ametais, ok? E ocorre, né, que a palavra-chave reina, doação de elétrons. Esse aqui doa para esse e esse recebe. Então, a palavra-chave aí é doação de elétrons. Palavra-chave da ligação iônica, e a ligação iônica forma, assim, o octeto, né? Cumpre com a regra do octeto, tá certo? Como diz o próprio nome aí, ligação iônica ocorre com formação de íons, tá? Esse aqui tá perdendo, vai formar aí, né? Vai perder vai ficar positivo, vai formar um cátion, e esse aqui vai ganhar um elétron, vai ficar negativo, vai formar um ânion, tá? Então, esse aqui vira sódio mais, porque perdeu um elétron, e esse aqui vira cloro menos, porque perdeu um elétron. Então, ligação iônica é porque forma íons. Tá? Então, tá aqui mais uma vez, lembrando, né, aqui o sódio e a distribuição eletrônica do sódio. Então, aqui na última camada ele tem 1 elétron, e aqui o cloro na última camada tem 7. Então, esse 1 vem para cá, né, o sódio doa para o cloro e todo mundo fica com 8 elétrons na última camada, cumprindo aí a regra do octeto, tá ok? Então, como é que eu formo um composto iônico? Olha, eu vou pegar o cátion que formou e o ânion que formou. O número que formar aqui de elétrons que doou, esse número vem para cá, e o número que formar aqui de elétrons que ganhou, eu desço, ele vem para cá. Dá uma olhadinha aí, Por exemplo, o cálcio, ele doa 2 elétrons, então ele vira um cátion, 2 mais, porque ele perdeu 2 elétrons. O flúor está lá na família 7, precisa só de 1 para formar 8.
Então, ele ganha um, ó, ele fica com uma carga negativa porque ele ganhou um elétron. Esse 1 que está aqui vem para cá sem o sinal, e esse 2 que está aqui vem para cá sem o sinal. Olha aqui a fórmula molecular aí do fluoreto de cálcio, tá? Esse aqui é um metal. Opa, desculpa. Bom, vamos lá. Então, esse aqui, né, é um metal, esse aqui é um ametal. Então, é uma ligação iônica, porque a ligação iônica ocorre entre metais e ametais. Esse aqui perdeu 2, esse aqui ganhou, esse aqui, né, ganhou 1, esse 1 vem para cá, esse 2 vem para cá e forma a fórmula iônica aqui, ó, né, o composto aí iônico formado com 1 cálcio e 2 flúors, ok? Então, os compostos iônicos aí, pessoal, olha, eles viram, né, eles formam retículos cristalinos, né, retículos ou redes cristalinas, tá aqui, ó, tá? Isso aqui, por exemplo, é o retículo cristalino do sal de cozinha. O sódio e o cloro, que a gente viu logo no início, formam um retículo cristalino com esse formato, tá? Os metais tendem a formar cátions, né, que é perder elétrons. Quem está na família 1 vai perder 1, quem está na família 2A vai perder 2 e quem está na família 3 vai perder 3, ok? Bom, só, né, para dar uma noção aí, características dos compostos iônicos. Eles são sólidos em condições ambientes, são duros e quebradiços, possuem pontos de fusão e ebulição altos, então para você derreter o metal ou para você torná-lo líquido, você precisa de muita temperatura muito alta. Em solução aquosa, eles conduzem energia elétrica e tem o melhor solvente deles é a água, aí, que dilui quase todos. Beleza, então relembrado aí ligação iônica, vamos para a ligação covalente, tá? É um tipo de ligação que ocorre quando dois átomos precisam adicionar elétrons às suas últimas camadas. Mas aqui não ocorre doação, aqui ocorre compartilhamento de elétrons, tá? E com esse compartilhamento, o octeto é cumprido. Na ligação covalente, assim como na iônica, eu preciso cumprir a regra do octeto, ok? Então, dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho aqui o hidrogênio e ele tem um elétron na camada de valência dele. Para ele se parecer com o hélio, ele precisa de mais um elétron. Só que ele vai pegar de quem? Dele mesmo. Ele vai ficar, são dois dele, esse vai compartilhar um com esse e esse vai compartilhar um com esse. E aí vira aí um composto, né, covalente, porque aqui ninguém está doando elétron para ninguém, e sim está compartilhando elétrons. E vira aqui uma nuvem eletrônica entre os dois que estão se emprestando mutuamente elétrons. Então, na ligação iônica ocorre doação de elétron. Na ligação covalente ocorre compartilhamento de elétrons. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Ó, hidrogênio. Vamos aqui no cloro. O cloro tem 7. Cada cloro, ó, conta os azulzinhos aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse outro cloro aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse precisa de mais um e esse também precisa de mais um. Esse empresta um para esse empresta um para esse e fica com um par de elétrons aqui compartilhados, formando uma ligação simples. O oxigênio tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta só os azuis. Aqui os vermelhos também só 6. Então, para cumprir a regra do octeto, o oxigênio precisa de mais 2, porque ele só tem 6. Para 8, ele precisa de 2. Então, esse aqui empresta um para esse. Na verdade, empresta 2 e esse empresta 2 para esse. E aí eu fico com dois pares compartilhados, formando duas ligações, ou melhor, uma ligação dupla. Nitrogênio é a mesma coisa, ó. Esse cara aqui está na família 7, por isso que ele tem 7 elétrons aqui, né, na camada de valência. O oxigênio está na família 6, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 6, ele precisa de 2. Então, aqui esses dois compartilham junto dois pares, né? Esse empresta 2 para esse e esse empresta 2 para esse,
forma aí duas ligações com com 2 pares de elétrons compartilhados. O nitrogênio está na família 5, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Agora conta os azuis aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele precisa de 3, cada um desses aqui precisa de 3 para completar 8. Então esse empresta 3 para esse, e esse empresta 3 para esse, e eles compartilham aí 3 pares de elétrons formando uma ligação tripla. Cada par desse aqui é um tracinho, tá? É uma ligação. Olha aqui a água, H2O. O oxigênio na família 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hidrogênio da família 1, só tem um. Esse hidrogênio também aqui, ó, só tem um. Esse hidrogênio, para ficar com o octeto, entre aspas, dele completo, ele precisa ficar igual ao hélio, o gás nobre. E o gás nobre ele só tem 2. Então, esse oxigênio aqui empresta 1 para o hidrogênio e o hidrogênio empresta 1 para o oxigênio. E a mesma coisa aqui desse lado. Se você contar todos ao redor do oxigênio, ao todo ele tem 8. Se você contar aqui agora todos ao redor do hidrogênio, tem 2. E desse hidrogênio também tem 2, formando duas ligações simples. Tá aqui, ó, carbono, família 4, oxigênio, família 6. Esse carbono precisa de mais 4, ele tem 4, precisa de 4 para completar 8. O oxigênio está na família 6, então ele tem 6 elétrons aqui, ó, na camada de valência. Ele precisa de 2. Então esse carbono aqui vai emprestar 2 para cá e também vai emprestar 2 aqui para esse outro oxigênio. Esse oxigênio vai emprestar 2 para o carbono e esse oxigênio vai emprestar 2 para o carbono. Aqui fica uma ligação dupla e aqui outra ligação dupla. 4 ligações aí, formando aí o dióxido de carbono. E aqui a mesma coisa, ó, o nitrogênio está na família 5, então ele tem 5 aqui vermelhinhos ao redor dele. Cada hidrogênio tem 1 ao seu redor. O hidrogênio precisa de mais 1 para ficar igual ao hélio. Vem aqui e pega emprestado desse. Cada um desses pega 1. E o nitrogênio precisa de 3. Então, pega um emprestado desse hidrogênio, pega um emprestado desse, pega um emprestado desse. E todo mundo fica com o seu octeto completo. Não doando. Na ligação covalente, existe o compartilhamento de elétrons, ok? Vamos lá. Aqui a gente tem, ó, a fórmula molecular. O que é isso, professora? A fórmula molecular é quando eu escrevo o símbolo do elemento e esse númerozinho pequenininho aqui embaixo significa quantos dele tem na fórmula. Então, aqui eu tenho o gás H2, aqui o gás oxigênio, ó, 2 oxigênios, aqui 2 nitrogênios. Aqui H2O significa que eu tenho 2 Hs e 1 O. Aqui o gás carbônico, eu tenho 1 carbono e 2 oxigênios. Quando não tem nada aqui é porque tem 1. Tá? Então, essa aqui é a fórmula molecular. A fórmula eletrônica é quando eu ponho os elétrons aqui da camada de valência ao redor deles. Igual nesse exemplo que a gente viu aqui, ó. Nesse jeito aqui, eu estou fazendo a fórmula eletrônica de elétrons. A fórmula eletrônica, eu coloco os elétrons aqui, ó, e mostro quem está compartilhando elétron com quem. Então, quando eu coloco nesse formato aqui, eu tenho estrutura eletrônica, ok? E fórmula estrutural é quando eu tenho o pauzinho. Tá vendo os pauzinhos aqui? Cada dupla de elétron compartilhado representa um pauzinho. Cada dupla de elétron compartilhado representa o pauzinho. Aqui, ó, três pares, 3 pauzinhos. Aqui um para esse lado, outro para esse lado, né? Um par para cá, um par para lá. Tá aqui 2, um pauzinho para cada lado. Então, na ligação covalente, eu posso representar tanto pela fórmula molecular, que é essa simples aqui, que a gente sempre vê, quanto pela fórmula eletrônica, onde eu exponho os elétrons de valência, que é aquele que fica lá no finalzinho, né? Na última camada. Eu coloco eles aqui e mostro quem está compartilhando com quem. E a fórmula estrutural é essa aqui com pauzinho, onde cada pauzinho desse representa um par de elétrons compartilhado, tá? Quando eu tenho 2 é porque eu tenho ligação dupla. Quando eu tenho 3 é porque eu tenho ligação tripla. E quando eu tenho um sozinho é porque eu tenho ligações simples, ok? Eu tenho 2 tipos de ligação, tá? Covalente. Eu tenho a dativa, também conhecida como coordenada. Ela é uma ligação covalente entre 2 átomos, no qual os 2 elétrons compartilhados vêm do mesmo átomo. Então, isso quer dizer que, às vezes, você vai ter um mesmo elemento químico compartilhando mais de um elétron, né? Mais de um elétron. Por exemplo, aqui, ó, o nitrogênio, ele precisa de 5.
né? Então, ele vai pegar um daqui, um daqui, um daqui, 3, mais os dois que ele tem, 5, tá certo? Mas ele também pode pegar, ó, tá vendo que ele tem 2 pares de elétrons aqui sobrando? Ele pode pegar os 2 e doar para alguém. Quando um mesmo elemento químico, aliás, doar não, desculpa, compartilhar, a palavra aqui é compartilhar. Quando o mesmo elemento químico compartilha mais de um elétron com um carinha, né, com outro elemento químico, eu chamo essa ligação química de ligação química dativa ou coordenada, ok? Pessoal, paro por aqui. Próxima aula a gente continua falando de ligação iônica, mas também de ligação covalente, porque ainda não terminou. Forte abraço.